O filme começa com uma cena de uma garota sendo perseguida por um grupo de soldados. No entanto, bem no fundo dessa floresta fica a mansão do Lorde das Trevas, então eles decidem parar de persegui-la. Segundo os rumores, este Lorde das Trevas odeia humanos, e quem ousar se aproximar de sua mansão será tratado com brutalidade. Enquanto os soldados são temporariamente despistados, a garota continua a correr. Enquanto corre, ela se sente culpada por sua irmã Natália, pois fugiu sem deixar nenhuma mensagem. Devido à sua pressa, ela escorrega e cai de um penhasco, perdendo a consciência em seguida. Na manhã seguinte, um homem de cabelos bicolores está lendo um jornal quando descobre que o criminoso do país vizinho desapareceu. De repente, ele sente uma presença na floresta. Indo mais fundo, ele descobre animais se reunindo em um só lugar. O homem de cabelos bicolores se aproxima e encontra uma garota ali. Assim que a pega, percebe que há mais alguém por perto. Imediatamente, ele se teletransporta para trás de um soldado que está escondido, então usa magia de ilusão básica para facilmente desviar do ataque. O homem reconhece que o soldado é um guarda real do reino de Nils. O soldado de alta patente exige que o homem entregue a garota, pois ela cometeu um crime grave que desonrou o reino. Se ele obedecer, o soldado não o machucará. Mas se ele abrigar a garota, não haverá misericórdia. Claro, como um cavalheiro como ele poderia abandonar uma garota exausta e lamentável? Então, quando o grupo de soldados avança para atacá-lo, ele os congela com um feitiço de ligação de gelo, alguém que pode usar magia sem cantar e que tem cabelos bicolores preto e branco. Ele é o Lorde das Trevas que vive na floresta. O Lorde das Trevas continua a usar o feitiço Pesadelo para manipular as mentes dos soldados. Em sua mansão, o Lorde das Trevas prepara muitos tipos de poções. Um tempo depois, a garota acorda. O Lorde das Trevas lhe dá um copo d'água e diz para ela beber. Ele já investigou e sabe que ela é Charlotte Evans, a noiva do segundo príncipe do reino vizinho de Nils. Charlotte treme e nega, mas ele diz para ela não se preocupar. Ele consegue saber se alguém está mentindo apenas olhando em seus olhos, e não há engano nos dela. De repente, os olhos de Charlotte se enchem de lágrimas, fazendo o Lorde das Trevas pensar que algo está errado. Mas ela está apenas emocionada, porque é a primeira vez que alguém acredita nela. Depois que Charlotte se acalma, ela começa a contar ao protagonista por que está sendo caçada pelo reino. Durante um banquete, o príncipe Cecil chamou Charlotte e a acusou na frente de todos, ordenando sua prisão por traição e anunciando o cancelamento do noivado. Apesar da defesa desesperada de Charlotte, ninguém ouviu, e ela foi levada para uma masmorra escura. Depois de ouvir isso, o Lorde das Trevas imediatamente percebe que é um complô do príncipe. Charlotte o agradece por salvar sua vida e decide partir imediatamente, temendo que pudesse causar-lhe problemas. O Lorde das Trevas interrompe Charlotte e pergunta sobre suas habilidades de limpeza. Ele quer contratá-la como empregada que mora na casa do proprietário. Seu trabalho seria simples arrumação e ele a pagaria adequadamente, além de fornecer refeições. A casa é espaçosa, então ter mais uma pessoa não seria um problema. Charlotte o avisa que é uma criminosa procurada e espera que ele reconsidere. O Lorde das Trevas, por não querer se envolver com humanos, havia decidido viver em reclusão profunda na floresta. Envolver-se com uma criminosa procurada vai contra seu propósito. No entanto, depois de pensar um pouco, ele decide mentir para Charlotte, dizendo que ele também foi traído uma vez. Ele se apresenta como Alan Crawford. 3 anos atrás, Alan foi convidado para uma equipe, mas inesperadamente, os companheiros de equipe em quem ele confiava o usaram para quebrar o selo do Templo Divino. Depois de obter o tesouro, eles o abandonaram em meio a uma horda de monstros. Charlotte ouve a história de Alan sem nenhuma suspeita e sente pena dele, fazendo Alan pensar que essa garota é muito ingênua. Como Alan já foi tratado assim antes, ele não quer ver Charlotte em uma situação semelhante. Embora muito tocada, Charlotte ainda teme causar problemas a Alan e recusa sua oferta. Sem opções, o Lorde das Trevas recorre à manipulação psicológica. Ele lança uma maldição da morte sobre si mesmo, dizendo que até Charlotte concordar em trabalhar lá, ele não removerá essa maldição, e em 3 minutos seu coração parará de bater. Com o passar do tempo, ele começa a ter dificuldade para respirar. Charlotte empalidece de medo. E claro, em menos de 1 minuto, Charlotte concorda em ficar e trabalhar em sua mansão. Na manhã seguinte, Charlotte limpou a mansão até deixá-la impecável, o que é inacreditável para a filha de um duque. Alan percebe que os dedos de Charlotte estão calejados, sugerindo que ela era tratada como uma serva em casa. Ela agradece a Alan por ajudá-la a varrer, e ele também usa magia para queimar o lixo. Charlotte se pergunta por que ele só a faz fazer trabalho doméstico leve, e ele explica que lhe faltam habilidades de vida. Se ele vivesse sozinho, nem pensaria em limpar. Charlotte pergunta ansiosamente o que mais precisa fazer, mas Alan diz que é o suficiente. Agora ela pode fazer livremente o que quiser até a hora do jantar.
Ela se pergunta se Alan não tem medo de que ela possa roubar coisas, mas ele responde que foi às compras de necessidades ontem, então não há dinheiro sobrando na casa. Alan diz que ela pode ler livros no escritório ou passear no jardim como quiser. Parada em frente ao escritório, Charlotte fica impressionada com a quantidade de livros. Agora Alan precisa trabalhar, então ele pede a Charlotte para não falar com ele. Ela concorda obedientemente e sai. A verdade é que Alan é um introvertido, então Charlotte logo ficará entediada e irá embora. Quando isso acontecer, ele planeja deixar algum dinheiro em um lugar fácil de roubar para ela. O trabalho de Alan é ler e editar artigos de pesquisa de teoria mágica e então rejeitá-los todos. É por isso que o mundo acadêmico o teme e lhe deu o apelido de Demônio da Caneta Vermelha. Absorto em seu trabalho, Alan não percebe que está escurecendo. Ele está prestes a acender as luzes quando vê Charlotte sentada e contando os azulejos do chão, deixando-o sem palavras. Naquela noite, Alan pergunta a Charlotte se ela tem algum hobby, mas ela diz que não. Além de aprender a ser uma esposa obediente, ela faz tarefas como limpar ou bordar, então não tem tempo livre. A única lembrança feliz de Charlotte foi há 2 meses, quando a irmã Natália lhe deu frutas. Como ela raramente come comida tão boa, ficou muito feliz. Ao ouvir isso, Alan franze a testa. Durante seu tempo na academia de magia, ele desafiava professores com perguntas todos os dias, explodia inúmeras salas de aula e desfrutava de seus dias de escola. No entanto, no que deveria ser a época mais feliz da vida, Charlotte era tratada como uma serva e sofreu muitas tragédias. De agora em diante, ele decide ensinar a Charlotte todas as coisas proibidas do mundo. No dia seguinte, ele usa dinheiro da venda de adereços mágicos para comprar um monte de itens. Alan supõe que Charlotte é uma pessoa direta e honesta que nunca se rebelou contra a família do Duque porque eles a adotaram, então ela não poderia fazer isso com eles. O jeito que ela fala faz Alan sentir que Charlotte é como um animal com medo de seu dono. De agora em diante, ele a ensinará coisas proibidas, a fará se entregar ao prazer e viver por instinto como os animais. Charlotte se preocupa que Alan planeja ensiná-la atividades ilegais, mas, surpreendentemente, a primeira coisa proibida é uma pilha de bolos e doces que eles comerão esta noite. Charlotte objeta, dizendo que comer apenas doces à noite causaria desequilíbrio nutricional. Certamente, na casa do Duque, ela também não era alimentada adequadamente. Alan traz a Charlotte o bolo mais popular da loja, mas ela recusa, dizendo que não pode aceitar mais de sua bondade. Alan então diz que é o mestre e a ordena obedecer, ou então ele lançará a maldição da morte sobre si mesmo novamente. Charlotte não tem escolha a não ser ouvir obedientemente. Ela convida Alan a escolher o que ele gosta, descansar. Ele diz que não gosta de doces, então toda a comida é para Charlotte. Ouvir Alan dizer que está fazendo isso porque quer fazê-la mais feliz faz Charlotte corar. Ao dar sua primeira mordida, Charlotte cai em lágrimas, perguntando-se se alguém como ela merece tanta felicidade. Alan se aproxima para enxugar suas lágrimas, dizendo que ainda não fez nada. De agora em diante, ele a ensinará todos os prazeres da vida, a fará comer comidas deliciosas, a levará para viajar pelo mundo. Até que um dia, ela possa dizer com orgulho que é a pessoa mais feliz do mundo. Com tantos doces sobrando, Charlotte convida Alan para se juntar a ela. Embora ele não goste de doces, ele concorda relutantemente sob o olhar dela e os acha bastante saborosos. Ele até alimenta Charlotte, fazendo-a corar. Embora não seja bom em interação social, ele se esforçará mais de agora em diante. Até ontem, Charlotte era apenas uma estranha que Alan encontrou por acaso. Mas de alguma forma, ele quer trazer-lhe alegria. Os bolos que sobraram de ontem foram preservados pela magia de Alan para Charlotte comer todos os dias. No dia seguinte, Alan acorda e descobre que adormeceu em sua mesa sem perceber. Ele passou a noite inteira escrevendo uma lista de coisas proibidas que certamente fariam Charlotte feliz. Mas depois de lê-la, ele percebe que está cheia de coisas bizarras que só Alan acharia divertidas. Então ele joga o livro no lixo. Assim que sai do escritório, ele encontra Charlotte. Ela o cumprimenta com um bom dia e percebe que ele passou a noite toda trabalhando. Charlotte aconselha Alan a não ficar acordado até tarde, pois é ruim para a saúde dele. Vendo a vassoura na mão de Charlotte, Alan fica surpreso, pois nem se lembra onde a colocou. Todos os lugares necessários foram limpos. E Alan não exigiu que Charlotte fizesse tanto, mas ela ainda queria trabalhar diligentemente. Enquanto Alan está ocupado olhando Charlotte de cima a baixo, ela o questiona, fazendo-o corar. Vivendo na casa do Duque, deve ter havido servos, mas Charlotte ainda era obrigada a limpar e era tratada mal. Isso inadvertidamente faz Alan fazer uma cara muito assustadora. Charlotte nunca fala mal dos outros, nem mesmo de sua família ou de seu ex-noivo vilão. Se fosse Alan, ele teria batido em todos eles. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele de repente ouve uma voz lá fora. Alan se lembra e corre para fora, mas é tarde demais. Ele apresenta a garota como sua empregada recém-contratada. Esta garota com orelhas de gato é Maitia, uma entregadora da empresa de entregas Satorus.
Todas as encomendas de Alan são entregues por ela. Mayasha diz que acha que viu Charlotte em um jornal recente, fazendo Charlotte tremer e derrubar a vassoura em sua mão. Mas com a empresa de entrega Satoros, o cliente vem em primeiro lugar, então ela fingirá não saber de nada. A propósito, hoje Alan quer pedir a Mayasha para entregar algumas poções mágicas para vender na loja de magia da cidade. Na cidade, suas poções são classificadas como as melhores. Embora morar na cidade lhe rendesse mais dinheiro, ele é um introvertido e não gosta de lugares lotados. Por causa de seu rosto assustador, ele foi chamado de Lorde das Trevas pelas pessoas da cidade sem nem perceber. Até as crianças brincam de um jogo de teste de coragem, indo fundo na floresta para explorar a mansão do Lorde das Trevas, mesmo que Alan esteja vivendo tranquilamente. Maisha aconselha Alan a encontrar um hobby ou propósito na vida, mas ele grita com ela, fazendo-a cobrir a cabeça com medo, com receio de ser agredida. Alan pergunta a Maisha se a empresa dela permite compras remotas. Ela tira um monte de anúncios e os entrega a ele para ler. Depois de ler por um tempo, Alan os entrega a Charlotte. Ele já comprou todas as necessidades diárias, então se ela quiser algo, deve fazer uma lista. Depois de um tempo, Charlotte termina de escolher os itens de que precisa. Ela promete pagar Alan de volta mais tarde, mas Alan não precisa, e ameaça que, se ela não escolher, ele comprará tudo no anúncio. Vendo isso, Mayasha sorri brilhantemente e aconselha Charlotte que, se ela não gostar da personalidade extrema do Lorde das Trevas, deve tratá-lo como um saco de pancadas e praticar socá-lo livremente. Enquanto Mayasha está demonstrando para Charlotte, Alan de repente tem uma ideia. Ele para a mão de Mayasha e sorri, fazendo-a tremer de medo. No dia seguinte, os itens que Charlotte pediu foram entregues por Mayasha, uma pequena e fofa bolsa. O pedido de Alan, no entanto, é uma enorme caixa de madeira. Maisha está curiosa para saber para que ele a comprou. Claro, é para uso. Mas o usuário não é Alan, e sim Charlotte. Com um estalar de dedos, um saco de pancadas para a prática de boxe aparece dentro. Essa será a próxima coisa proibida para Charlotte. Maisha os ouve falando sobre coisas proibidas, e cora, pensando que o Lorde das Trevas tem hobbies perversos, o que faz Alan corar também porque ele não entende o que Maisha está imaginando. Alan cola uma foto de um homem no saco de pancadas e dá luvas a Charlotte, dizendo para ela socar aquele homem com firmeza e força. Charlotte vê que a imagem no saco de pancadas é de seu ex-noivo e sente um pouco de medo. Mas Alan a encoraja, dizendo que ela não precisa suportar em silêncio e deve expressar sua raiva. A resistência é muito importante, mas a liberação também é necessária. Se você apenas suportar, acabará desmoronando. No entanto, Charlotte diz que não está nem um pouco zangada, apesar de ter sido tratada terrivelmente no reino de Nils, ter tudo tirado, sua dignidade violada e não ter onde ficar no país. Mesmo assim, Charlotte não está zangada. Ela apenas pensa que o príncipe deve ter tido uma razão. Ela tem uma dívida com sua família adotiva e se sente culpada por o príncipe ter tido que se noivar com alguém como ela. Testemunhando Charlotte assim, o plano de Alan falhou. Inicialmente, seu plano era fazer Charlotte reconhecer seu ódio, então ir ao país vizinho para expor as irregularidades do príncipe, finalmente limpando o nome de Charlotte e capturando os vilões. Mas inesperadamente, Charlotte não consegue encarar seriamente seu próprio coração. Ela está acostumada a suprimir seus sentimentos, então, mesmo que o príncipe fosse condenado agora, Charlotte só pensaria que é por causa dela que a desgraça ocorreu. Vendo-os assim, Mayasha aconselha Alan a deixar Charlotte sozinha por um tempo. Alan entende, mas esperar o tempo curar tudo não é seu estilo. Então ele avança e diz a Charlotte para socá-lo em vez do saco de pancadas. Charlotte está confusa, e Maisha treme com os hobbies perversos de Alan. Mas Alan ajudou Charlotte demais, então ela não pode socá-lo. No entanto, Alan não tem intenção de deixá-la escapar. Ele estala os dedos, fazendo com que as luvas nas mãos de Charlotte se acendam de repente e se controlem, fazendo-a socar o rosto de Alan com força. Charlotte está apavorada, mas Alan orgulhosamente elogia seu soco como lindo. Mesmo que ele seja socado, pisoteado ou insultado de qualquer forma, Alan não abandonará Charlotte. Nessa mansão, ela é livre. Charlotte o repreende com raiva, dizendo que há um limite para o autossacrifício. Acontece que quando ela está com raiva, ela realmente mostra. Não há ferida que Alan não possa curar, mas ele ainda tem que suportar a dor. Charlotte espera que ele não faça isso de novo porque seu coração não aguenta. Até agora, ela viveu com medo de muitas coisas, mas agora está tudo bem. Charlotte tentará expressar o que pensa claramente e Alan estará sempre ao lado dela e a protegerá. Maisha fica do lado de fora observando-os como uma espectadora e sorri. Ela adivinha que no futuro eles precisarão de muitas coisas como uma cama de casal, anéis e até itens de bebê. Quando essa hora chegar, lembre-se de ligar para a empresa de entrega Satoros. No entanto, as duas pessoas lerdas apenas se olham sem entender nada. Hoje é um dia lindo. Alan pergunta a Charlotte se ela prefere café ou chá preto. Ela diz que beberá o que ele estiver bebendo.
Mas Alan lhe diz que o que ele bebe é uma poção nutricional personalizada nojenta. Ela ousa beber também? Diante disso, Charlotte finalmente escolhe chá preto. Alan lembra a Charlotte que ela deveria ser mais honesta. Até agora, ela não conseguiu viver de acordo com seus próprios desejos. Desde que foi adotada pela família do Duque, a única decisão que tomou sozinha foi fugir daquela casa. Enquanto bebem chá, de repente uma garota aparece dizendo: "Te encontrei", assustando os dois. Ela havia rastreado esta área a partir de pólen em uma carta, então foi perguntando às crianças se havia algum feiticeiro excêntrico por perto. Esta garota é Iruka Crawford, da mesma idade de Charlotte. Ela é irmã de Alan, mas não de sangue. Alan foi órfão em tenra idade, então a família Crawford o adotou, e Iruka é a filha deles. Quando Iruka entende mal que Charlotte é namorada de Alan, ambos negam imediatamente em uníssono. Alan pensa que ser mal interpretada como amando um feiticeiro gênio astuto, com uma personalidade defeituosa que não se encaixa na sociedade como ele, faria Charlotte se sentir triste. Embora Charlotte não pense assim de forma alguma. Alan começa a contar a Iruka sobre a situação de Charlotte, porque mesmo que ele não conte, ela descobrirá a verdade de qualquer maneira. Depois de ouvir a história, Iruka repreende Alan, chamando-o de grande idiota por ensinar a Charlotte coisas corruptoras, como dar-lhe comida ou deixá-la socá-lo. Mas o que Iruka quer dizer é, por que ele não ensina a Charlotte muito mais coisas corruptoras para fazê-la mais feliz? Iruka fica muito comovida com a história passada de Charlotte. Se houver algo que ela possa fazer para ajudar, ela está pronta para auxiliar. Porque se Alan confia em Charlotte, então ela deve ser certamente uma boa pessoa. Hoje, Iruka veio aqui para levar Alan de volta para casa, mas agora ela pegou gosto por Charlotte e quer ensiná-la coisas proibidas também. Então os irmãos começam a discutir sobre quem seria melhor em ensinar a Charlotte coisas corruptoras. Como já faz um tempo desde que tiveram uma disputa, eles decidem resolver isso com uma competição. Iruka e Alan levam Charlotte para uma rua, então ele usa magia de transformação para disfarçar Charlotte e esconder sua identidade. Quando voltarem para casa, Alan removerá o feitiço imediatamente. Cabelo preto não fica mal, mas Charlotte combina mais com loiro. Ele gosta mais dela com cabelo loiro. Parece que o jovem não percebe que acabou de dizer algo flertadoramente letal, fazendo Charlotte e Iruka corarem. Primeiro, Iruka ensinará Charlotte a se vestir. Ela acredita que isso fará qualquer garota feliz. Elas levam Charlotte a uma loja de roupas femininas. Embora estar lá deixe Alan muito desconfortável, ele não pode sair porque está competindo com Iruka. Inconscientemente, ele se lembra de quando era jovem e recém-adotado pela família Crawford. Iruka o desafiava repetidamente, apesar de sempre perder. Finalmente, Charlotte escolhe uma roupa. Comparado ao vestido que ela usava quando se conheceram, este lhe cai muito melhor, embora o vestido pareça um pouco curto, fazendo Alan corar levemente. Ele olha intensamente para as coxas de Charlotte, que parecem bastante cheias, provavelmente devido à nutrição adequada. Sentindo-se envergonhado de seus pensamentos, Alan se soca com força suficiente para fazê-lo tossir sangue e recuperar a compostura. Então Charlotte vai experimentar outra roupa, enquanto Iruka sai para ter uma conversa particular com Alan. Como o pai de Iruka tem conhecidos no reino de Nils, eles poderiam perguntar sobre a situação de Charlotte, enquanto também investigam o príncipe e a família de Charlotte, mas Alan diz que não é necessário agora. Embora ele esteja muito preocupado, por enquanto, é melhor deixar as coisas como estão. Vendo que seu irmão mudou, Iruka não consegue esconder sua expressão satisfeita, porque agora seu irmão aprendeu a se importar com os outros. Nesse momento, Charlotte coloca a cabeça para fora do provador, pedindo a Iruka para ajudar com o fecho nas costas. Ao ver as costas de Charlotte, a expressão de Iruka muda de repente, embora ela tente agir normalmente. Esta roupa é ainda mais reveladora do que antes, com as costas cortadas bem abertas. Alan se sente constrangido no momento, mas quando vê os arranhões cruzados no corpo de Charlotte, ele congela, embora ainda tentando manter a compostura enquanto a elogia. Observando marcas assim, ela deve ter sido chicoteada, um tipo de tortura que não corta a pele e os ossos, apenas causando dor e muito medo. Feridas de chicote desaparecem no dia seguinte, deixando apenas marcas como uma maldição, então as vítimas nem prestam atenção às cicatrizes. Incapaz de deixá-la assim, Alan usa magia de cura para apagar as cicatrizes nas costas de Charlotte. Ela sente um calor, mas ele apenas diz que o vestido dela desamarrou e que ele estava arrumando. Cicatrizes podem ser facilmente apagadas com magia simples, o que significa que Charlotte nem foi tratada direito. Pensando em todas as injustiças que Charlotte teve que suportar, Alan cerra o punho e diz à irmã que vai destruir todos aqueles desgraçados e quer a ajuda dela. Ouvindo isso, Iruka imediatamente entende a intenção do irmão e concorda. Em seguida, é a vez de Alan escolher roupas para Charlotte, mas como ele não sabe nada sobre isso, ele escolhe uma aleatoriamente de olhos fechados. Inesperadamente, ele escolhe uma roupa muito reveladora, fazendo-o e as duas garotas corarem. Agora é a vez de Alan ensinar a Charlotte coisas corruptoras.
Hoje, ele vai ensiná-la a gastar dinheiro, comprando o que gosta sem pensar duas vezes. Eles param numa loja de ursinhos de pelúcia, mas parece que o gosto de Alan é um pouco estranho, pois ele escolhe coisas bem bizarras para Charlotte, deixando as duas garotas sem palavras. Depois de um tempo, eles já compraram muitos itens. Charlotte se sente muito envergonhada porque estão comprando tantas coisas para ela. Mas Alan diz que todas combinam muito bem com ela, fazendo Charlotte corar e virar o rosto. Pensando que Charlotte não está bem, Alan se aproxima para checá-la, deixando-a ainda mais envergonhada. Iruka chama o irmão de ingênuo e critica sua falta de gosto estético, dizendo que as coisas que ele escolheu são muito rústicas, e a maioria é escolhida por Iruka. Então eles discutem a ponto de Charlotte ter que intervir, mas eles são sempre assim e não estão prestes a brigar ou algo do tipo. Ainda insatisfeito, Alan os convida para fazer compras novamente. Enquanto caminham, Beruka vê alguém sentado em um carro mágico e corre ansiosamente para perguntar sobre ele. Deixando as duas para trás, Alan leva Charlotte a uma joalheria. Ele compra para ela um grampo de cabelo da mesma cor dos olhos dela. Charlotte diz que essa é a coisa que a deixa mais feliz, fazendo o coração de Alan disparar naquele exato momento. Do nada, dois bandidos aparecem para causar problemas. Alan se lembra do aviso de Charlotte para não brigar, então ele planeja dar-lhes dinheiro. Mas os dois dizem que não querem dinheiro, querem pegar emprestado Charlotte por uma noite. Eles repetidamente dizem coisas indecentes a Charlotte e até tentam tocá-la. Então Alan quebra os dedos do magro, e quando o gordo saca a espada para atacá-lo, ele encontra o mesmo destino. Se alguém ousar tocar em Charlotte, ele certamente lidará com todos eles sem qualquer misericórdia. Depois de lidar com esses dois, ele se sente muito satisfeito, mas de repente se lembra do ensinamento de Charlotte. Então ele se vira e se curva para se desculpar por ter brigado. Mas Charlotte entende que foi porque ele a estava protegendo, então não há como ela temer Alan. Parece que Alan mudou seu comportamento, e ensiná-la coisas corruptoras se tornou seu hábito. Neste momento, um gigante aparece, liderando um grupo de bandidos de rua. Ele pergunta se Alan acabou de cuidar dos filhos dele. Alan avança para falar com o gigante e diz a Charlotte para não se preocupar com ele. Ele reconhece o gigante como Maggot, então o dá um tapinha com força porque se sente nostálgico. Ser tratado com tanta familiaridade deixa o gigante muito irritado, e ele soca o chão, estilhaçando-o. Somente quando Alan se apresenta como Alan Crawford da Academia de Magia Athena é que sua atitude muda. Ele se ajoelha no chão, pedindo desculpas por não saber que ele é o grande Lorde das Trevas. Os subordinados atrás não entendem o que está acontecendo, perguntando-se por que seu chefe tem medo de alguém que parece tão fraco. Então Megete os avisa para não provocarem Alan ainda mais. Charlotte não entende o que está acontecendo. Iruka explica que o pai dela e de Alan é o diretor da maior escola de magia deste país. Alan era um jovem gênio que se formou na escola aos 12 anos, o mais cedo da história, e então imediatamente se tornou professor. Charlotte está curiosa sobre o apelido de Grande Lorde das Trevas que Maggot está usando para ele. Iruka diz que esse era o apelido dele quando ainda era professor. Alan permite que Maggot levante a cabeça. Quanto a si mesmo, ele se sente bem. Mas quando está prestes a mencionar Charlotte, que foi incomodada pelos subordinados de Maggot, Alan de repente para, pois não sabe o que Charlotte é para ele, se ela é sua serva ou sua segunda irmã. Depois de pensar um pouco, ele diz a Megat que ela é a mulher mais importante em sua vida. No dia seguinte, Iruka e Maisha vêm à mansão de Alan, mas quando chegam, encontram Alan sentado melancolicamente na frente da casa. Iruka suspeita que algo aconteceu entre seu irmão e Charlotte. Ser atingido bem no seu ponto fraco deixa Alan assustado além disso. O que mais poderia incomodá-lo? A questão é que na noite anterior, Alan havia pago o salário de Charlotte, pois fazia um mês que ela começara a trabalhar como empregada em sua casa. Charlotte não queria aceitar, porque achava que só fazia a limpeza. Mas Alan disse que ela não apenas limpava, mas também reformava a casa. Então o valor era completamente razoável. Vendo-o dizer isso, Charlotte aceitou o dinheiro relutantemente. Alan a aconselhou a tentar gastar dinheiro, e se ela precisasse de algo, ele ajudaria. Charlotte disse que havia algo que ela queria fazer, ir à cidade sozinha. Isso foi como jogar um pedaço de carne em uma jaula de feras. Depois de contar essa história, Alan se vira para encontrar as duas garotas discutindo sobre uma padaria próxima em vez de ouvi-lo. Iruka acha estranho porque normalmente Charlotte é sempre paciente por medo de causar problemas a Alan. De fato, assim que ela disse, Charlotte imediatamente retirou suas palavras, mas vendo seu semblante triste, Alan não pôde recusar. Iruka e Maisha acham que o problema de Alan é muito fácil de resolver. Basta seguir Charlotte secretamente. Charlotte quer ir à cidade para comprar algo, mas mantém isso em segredo de Alan. Ele fica muito feliz com isso porque ter segredos mostra que seu senso de individualidade se fortaleceu. Seguindo o mapa por um tempo, de repente Charlotte fica ali parada, em branco.
Parece que ela errou o caminho. Maisha diz que isso é muito perigoso, porque se ela continuar assim, Charlotte chegará ao distrito Miríade, um lugar com segurança pública muito precária. A área perto da entrada é controlada pela gangue presa da serpente, cujo líder é um usuário de veneno de cobra chamado Glow. Iruka acha que eles deveriam fingir aparecer acidentalmente e parar Charlotte. Mas Alan acha que esta é a primeira aventura dela, então ele não quer interferir. De repente ele se lembra de algo que precisa fazer, então deixa este lugar para Iruka e Maisha e sai correndo. De fato, Charlotte se desviou para o distrito Miríade e até encontrou Glow e sua gangue. As duas garotas veem Charlotte em perigo e estão prestes a correr para resgatá-la. Mas, inesperadamente, Glow e sua gangue estão dando uma festa de boas-vindas para Charlotte. Acontece que Alan havia agido com antecedência, derrotando-os e ameaçando que se Charlotte viesse, eles deveriam tratá-la com educação. Não é de admirar que todos pareçam tão machucados. Parece que ela também notou isso, pois pergunta sobre a saúde deles e lhes dá remédios de cura, fazendo Glow e seus companheiros se ajoelharem no chão, chamando Charlotte de deusa e prometendo mudar seus modos e viver honestamente de agora em diante. Glow está curioso sobre o relacionamento dela com Alan. Charlotte pensa e então diz que não tinha para onde ir e foi contratada por ele como serva, então para ela, Alan é seu mestre. Os bandidos, ouvindo isso, começam a suspeitar que sua deusa foi enganada por Alan, ou mais precisamente, ameaçada. De um lado está o terrível Grande Lorde das Trevas, do outro está uma deusa que é gentil com todos. Eles parecem completamente incompatíveis. Mas Charlotte acha que os bandidos estão entendendo algo errado. Ela até acrescenta que Alan a ensinou coisas corruptoras, e eles fizeram isso a noite toda, fazendo os bandidos corarem. Então Charlotte os agradece e se despede do grupo de Glow. No entanto, Charlotte está se movendo mais para dentro, onde é mais perigoso. Mas isso não é um problema, porque Alan só precisa subjugar todo este distrito sob seu comando. Assim, depois de apenas uma sessão, não há mais ameaças. Eles também não precisam mais proteger Charlotte. Agora Alan não pode mais seguir Charlotte porque ela quer comprar um item secreto. Então Maisha a seguirá sozinha, enquanto Iruka e Alan ficam para trás esperando. Naquela tarde, Maisha retorna e relata que a viagem de compras de Charlotte correu em segurança, e ela está prestes a chegar. Alan curiosamente pergunta o que Charlotte comprou, mas Maisha diz que não espiou. Logo depois, Charlotte corre, com a dona da loja de acessórios de cabelo a seguindo. Enquanto caminhava pela rua, ela ouviu pessoas contando boas histórias e esperava que as ações de seu irmão para proteger Charlotte ajudassem muitas pessoas. A dona da loja agradece a Alan, mas ele diz que foi apenas por motivos pessoais. A dona da loja fica muito feliz que Charlotte tenha um namorado tão bom, mas sendo mal interpretados como amantes, Alan tenta explicar, mas é interrompido pela dona da loja. Então ela se despede de todos e vai embora. Agora Alan pergunta timidamente a Charlotte sobre sua viagem de compras. Ela sorri brilhantemente dizendo que a viagem foi ótima, então tira o que comprou. São produtos da loja de variedades recém-inaugurada, presentes para Iruka e Maisha. Alan vê que ele não tem uma parte e não consegue evitar perguntar. Charlotte diz que procurou muitas coisas, mas não sabia o que comprar para ele. Se for de Charlotte, ele gostaria de qualquer coisa. Charlotte se desculpa porque ele a ajudou tanto. No entanto, ela tem sido insensível. Ela só tem recebido sem saber do que Alan gosta. Então, por enquanto, ela vai ajudar Alan a consertar a bainha de sua capa. E durante esse tempo, Charlotte espera que ele possa dizer a ela do que gosta, para que da próxima vez ela possa escolher um presente adequado para ele. Ouvindo isso, Alan cora, certo de que este tempo juntos valerá mais do que qualquer outra coisa. Charlotte terminou de ler o livro que Alan escolheu para ela. O livro fala sobre a Academia de Magia Athena, onde Alan e sua irmã estudaram. A escola é tão grande que o número combinado de alunos, professores e funcionários é aproximadamente igual à população de uma pequena ilha. Alan pergunta a Charlotte se ela está interessada em ir a qualquer outro lugar, o que a deixa muito feliz. Se ela disser que gosta de um lugar, eles irão para lá amanhã. De fato, Charlotte sabe disso. Ela já recebeu tanta ajuda de Alan e agora ele está se oferecendo para levá-la em uma viagem, o que a deixa bastante envergonhada. Ela gosta mais dos momentos passados com Alan nesta mansão. Além disso, uma indulgência ocasional em coisas proibidas é aceitável, mas se elas fizer o tempo todo, ficará completamente corrompida. Alan acha isso razoável. Ele só quer fazer Charlotte feliz, não desviá-la do caminho. Então Alan tenta tentar Charlotte de outra forma. Ele fala sobre coisas que eles podem fazer enquanto viajam, como comer comidas deliciosas, visitar atrações turísticas e até mesmo tomar banho em fontes termais. Ao ouvir sobre as fontes termais, Charlotte imediatamente morde a isca. Alan diz a ela para apenas dizer onde quer ir, e ele fará esse desejo se tornar realidade. Mas ela ainda insiste em manter segredo porque tem medo de incomodar Alan, então ele tem que recorrer ao seu truque de ameaça de morte novamente.
Nesse momento, Maisha de repente entra de algum lugar com uma entrega especial para Alan e Charlotte, uma viagem para 2 pessoas à região de Unoha. Então, na manhã seguinte, eles sentam em uma carruagem por 3 horas da mansão para chegar a Unoha. Ao contrário do reino montanhoso de Nils, este lugar é uma planície muito pacífica. Esta área é rural, então parece que o mandado de prisão de Charlotte ainda não chegou aqui. Poder sair sem disfarce assim parece um sonho para ela. Charlotte se pergunta se está tudo bem para Alan ir com ela, em vez de Iruka. Parece que Iruka tem alguns negócios e estará saindo da cidade por alguns dias, então está tudo bem. Mas eles não sabem que esta viagem foi arranjada por Iruka e Maisha. Não houve um convite real. Eles usaram dinheiro da associação de apoio para comprar passagens de excursão para fontes termais para os dois. Como a distância entre Alan e Charlotte era frustrante de se ver, através desta viagem eles definitivamente farão progresso. Neste momento, Charlotte coloca a cabeça para fora e vê que estão prestes a chegar ao destino. O lugar é mencionado no livro. É o resort 3 estrelas mais popular da região de Unoha, oferecendo muitos serviços como comida deliciosa, massagem e fontes termais. Será que o lugar que Charlotte mais quer visitar é este hotel? Charlotte olha ao redor por um momento e então confirma. Então Alan imediatamente sabe que ela está mentindo. Ele tenta virar para a próxima página para deduzir o que Charlotte realmente gosta, mas ela fecha o livro. Ela também gosta de fontes termais, mas o lugar que ela quer ir é um que as crianças gostam de visitar. Então ela se sente muito envergonhada. Então Alan tenta Charlotte dizendo que crescer e poder fazer livremente coisas que não se podia fazer quando criança é maravilhoso. Além disso, ele não vai rir e chamá-la de infantil. Então ela pode ficar tranquila. Onde quer que seja, ele irá com ela. Finalmente, eles chegam ao resort. Olhar para este lugar faz com que ambos se interessem pelas fontes termais. De repente, Charlotte tropeça e cai. Então Alan a segura. O guia turístico os agradece por escolherem este hotel para a lua de mel. Serem mal interpretados como um casal casado deixa Alan e Charlotte muito envergonhados. Acontece que os ingressos deles são um pacote especial apenas para casais e cônjuges. Alan também percebe que foi armação de Maisha. O guia turístico diz que se eles não estiverem satisfeitos, Alan pode trocar por outro ingresso. No entanto, este é o pacote mais premium deles, então as senhoras geralmente ficam muito satisfeitas. Vendo isso, Alan engole em seco e aceita, enquanto o rosto de Charlotte fica completamente vermelho. Depois, Alan pega a mão de Charlotte para um passeio. A bebida de boas-vindas está incluída no pacote do casal, então há apenas um canudo. Charlotte fica cada vez mais envergonhada e começa a cambalear, e nosso protagonista não é muito diferente, então ele bebe o copo inteiro de uma vez. Eles vão para a área das fontes termais da qual o hotel se orgulha muito. Como é um banho ao ar livre, homens e mulheres precisam usar trajes de banho para entrar. Como eles não têm trajes de banho, o guia turístico leva Charlotte ao vestiário para experimentar alguns modelos de maiô. Depois de um tempo, Charlotte trocou para um maiô e sai, fazendo o coração de Alan parar. Testemunhando a expressão de Alan, Charlotte pensa que não combina com este maiô. Ele explica apressadamente, mas seus olhos são atraídos pelo peito extremamente grande de Charlotte, fazendo-o recuar desajeitadamente alguns metros antes de elogiar que combina muito bem com ela. Eles desfrutam de um dia juntos neste resort, terminando com um mergulho na fonte termal enquanto assistem ao pôr do sol. Nesse momento, o sorvete que Alan pediu é entregue. Comer sorvete enquanto se banha em água quente também é uma coisa proibida. Alan encanta o sorvete para que não derreta nem mesmo na fonte termal, então observa Charlotte comê-lo deliciosamente, o que o deixa muito feliz. Vendo-os comer sorvete, as pessoas ao redor também pedem sorvete, então o trazem para Alan, pedindo que ele encante o sorvete delas para que não derreta. Ele está de bom humor, então todos podem trazer. À noite, eles jantam no restaurante do hotel. O guia turístico agradece a Alan porque, graças a ele, as vendas de sorvete de hoje triplicaram. O hotel se oferece para apoiar o plano de amanhã para este casal. Alan não faz cerimônia e pergunta a ela sobre atrações turísticas. Há muitos lugares famosos por aqui, incluindo uma colina onde se pode ver Fenrir. Fenrir é uma nobre besta mágica. Diz o boato que quem a vê terá boa sorte. No entanto, agora é a estação em que estão ocupados cuidando de seus filhotes, então raramente descem das montanhas. Então o guia turístico sugere que eles visitem o zoológico mágico de Unoha. Assim que Charlotte ouve sobre o zoológico, ela imediatamente mostra interesse, então o protagonista imediatamente entende onde ela quer ir. O quarto deles é muito espaçoso, com vista para o mar. Entrando, ambos coram de vergonha ao ver a cama de casal já preparada. Esta cama também permite que eles escolham seus sonhos. Parece que esta noite Alan e Charlotte terão que dormir juntos. Como precisam acordar cedo amanhã, ambos apagam as luzes e vão para a cama cedo. Mas é claro, um homem e uma mulher compartilhando uma cama assim torna difícil dormir.
Charlotte quer sonhar com sua mãe falecida, então Alan usa hipnose leve para ajudá-la a adormecer rapidamente. Depois de ver Charlotte profundamente adormecida, ele se senta e a observa. Para evitar fazer algo errado, Alan usa o feitiço de sono forçado, o que faz com que Maisha e Iruka, que estavam espiando do lado de fora, também desmaiem. Na manhã seguinte, Alan acorda e encontra Charlotte com lágrimas nos olhos. Ela encontrou sua mãe no sonho e contou-lhe muitas histórias, incluindo sobre Alan. Enquanto isso, na noite anterior, uma cobaia aquática estava no topo da montanha sob o luar, perguntando se Alan poderia proteger Charlotte ou não. Eles chegaram ao zoológico de Yunoha, onde Charlotte queria ir. No entanto, o que Charlotte gosta não são os animais gigantes, mas a área de animais domesticados. Quando criança, ela havia lido sobre eles em livros ilustrados e queria vê-los um dia. Vendo que Charlotte não pede nada, Alan finge ter um ataque cardíaco. Então ela tem que implorar para ele comprar 2 tiaras de orelhas de gato e quer que ele use uma com ela. Embora muito envergonhado, ele concorda relutantemente por medo de deixar Charlotte triste. No jardim de animais domesticados, há todo tipo de criaturas fofas. De repente, aparece uma placa dizendo que aqui também existem cobaias aquáticas infernais. Quando famintas, elas enlouquecem e podem destruir uma montanha inteira. Enquanto eles se perguntam sobre isso, um guia turístico vem e os assegura de que as cobaias aquáticas estão agora descansando profundamente na floresta. Alan se vira para perguntar a Charlotte se ela gosta e a vê tremendo enquanto se agarra às barbatanas. Pensando que algo está errado, acontece que ela está tremendo porque os animais são tão macios que ela sente vontade de chorar ao tocá-los. Tendo visto um paraíso assim, Charlotte sente que não tem mais arrependimentos. Vendo Charlotte tão feliz, Alan a convida para entrar e brincar com as bestas mágicas. Ele secretamente vai falar com as bestas mágicas, pedindo-lhes para brincar com Charlotte, prometendo comprar comida para elas mais tarde. Mas não há necessidade de Alan suborná-los. As outras bestas mágicas já se apegaram a Charlotte. A propósito, Alan diz a Charlotte que neste mundo existem inúmeros tipos de magia e habilidades especiais, incluindo aquelas que exigem talento inato. Alan também tem talento inato em magia, então ele pode usar magia sem encantamentos. Charlotte provavelmente tem um talento como domadora de feras que pode entender e comandar bestas mágicas, pois ela atrai bestas mágicas tão bem sem nenhum treinamento. Talvez seja por isso que Glow e sua gangue, outro dia, foram domados por ela. Tendo testemunhado esta cena, o guia turístico corre até eles pedindo ajuda com um assunto sem solução. O diretor do zoológico vê que eles são muito jovens e os despreza, mas quando reconhece Alan, sua atitude muda imediatamente. Seus subordinados também parecem muito satisfeitos, acreditando que se for alguém da família Crawford, então eles podem ficar tranquilos. A questão é que um Fenrir foi gravemente ferido. Não só perdeu a mãe, mas parece ter sido espancado por caçadores furtivos. Fenrir é uma espécie ameaçada de extinção. Mesmo apenas feri-los pode resultar em prisão. Sua pele e ossos são materiais de alta qualidade para fazer ferramentas mágicas, então eles são sempre caçados ilegalmente. É a primeira vez que este parque cuida de um Fenrir. Como ninguém o compreende, aproximar-se o suficiente para usar magia de cura é bem complicado. Mesmo quando Alan tenta se aproximar e conversar com ele, o animal ainda age de forma muito feroz. Enquanto eles não têm certeza de como lidar com a situação, o guia turístico de antes chega correndo para relatar que a Fenrir-mãe está se aproximando do zoológico. Embora a equipe tenha usado magia para apagar seus rastros ao resgatar o filhote, isso prova que a magia da Fenrir-mãe é incrivelmente poderosa. Fenrir é famoso não apenas por ser uma criatura rara, mas também pela pura e inegável força de sua linhagem. Se for um indivíduo com mais de 100 anos de idade, destruir uma cidade inteira é tão fácil quanto virar a palma da mão. Agora, se eles simplesmente devolverem o filhote de Fenrir em silêncio, a mãe pensará que o estão sequestrando e maltratando. Sem outra escolha, Alan precisa deter a Fenrir-mãe temporariamente. É uma especialidade dele. Enquanto isso, a equipe do zoológico deve evacuar os visitantes para se preparar para quaisquer contingências. Charlotte se lembra de que Alan disse que ela tem talento como domadora de feras, mas Alan diz que isso é perigoso demais e a aconselha a abandonar completamente a ideia. No entanto, se nada for feito, Charlotte simplesmente não consegue suportar a situação. Então, ela espera que ele a permita conversar com o Fenrir. Alan também confia em Charlotte e diz ao diretor para deixá-la falar com o filhote de Fenrir. Afinal, não há outro jeito, então eles começam a trabalhar. Lá fora, Maisha e Iruka estão aproveitando um banho de sol quando ouvem um anúncio de que uma manada de Fenrirs está se aproximando, exigindo uma evacuação urgente e imediata. Mas eles, de forma complacente, pensam que com Alan por perto não há absolutamente nada a temer. Nesse exato momento, Alan se teletransporta para trás deles e diz: "De fato, vocês dois estão aqui, e bem a tempo, preciso da ajuda de vocês." Se o boato de que ver um Fenrir traz boa sorte for realmente verdadeiro, então Alan deve ser muito sortudo por ver uma manada inteira como esta. Primeiro, ele ergue uma barreira para proteger o resort de Yunoha. Agora, ele precisa ganhar tempo até que Charlotte consiga persuadir o filhote de Fenrir. Alan usa o feitiço de ligação de gelo para conter os Fenrirs, quando, de repente, o chão sob seus pés se estilhaça completamente.
a Fenrir-mãe aparece e o engole em sua boca. Mas, felizmente, Alan consegue usar o feitiço de paralisia e escapa. Alan tenta conversar, mas a Fenrir-mãe simplesmente não quer ouvir nada. Sem opções, ele planeja usar magia para lidar com a situação, mas é impedido pela cobaia aquática da noite anterior. Se ele ferir a Fenrir-mãe, então mãe e filho não poderão se reunir, e Charlotte ficaria extremamente triste. O nome desta cobaia aquática infernal é Gozetsu. Seu propósito é ajudar a garota que está com Alan e ela o proíbe de chamar o nome de Charlotte de forma casual. Gozetsu havia escapado do zoológico mágico e vagado por toda a parte. Mais tarde, ela encontrou Charlotte quando esta caiu do penhasco. Enquanto pensava em maneiras de salvá-la, Alan apareceu e a levou embora. Depois disso, Gozetsu seguiu os dois o tempo todo e percebeu que, para protegê-la, precisava eliminar Alan de uma vez por todas. Sem muitas palavras, Gozetsu imediatamente corre para atacar Alan. Ele liberará seu poder selado e destruirá Alan, e então destruirá o reino de Nils por completo. Gozetsu também se aliou aos Fenrirs para atacá-lo. Enfrentando uma cobaia aquática infernal e uma manada de Fenris, nem mesmo o grande Lorde das Trevas tem certeza de que pode lidar com isso sem problemas. Nesse exato momento, Charlotte terminou de tratar os ferimentos dos filhotes de Fenrir, e ela e as feras mágicas do zoológico correm para Alan. Ela também não tem certeza do porquê consegue entender a linguagem das feras mágicas. Mesmo Alan teve que passar meio ano para compreender um pouco. Charlotte traduz a conversa entre a mãe e o filhote de Fenrir, e descobre que eles haviam entendido Alan de forma errada. Então agora eles mudaram seu alvo para a cobaia aquática. Gozetsu tenta persuadir Charlotte de que, se ela for com ele a ajudará a se vingar, enquanto seguir Allen só trará grande infortúnio. Charlotte imediatamente objeta, pois Allen lhe proporcionou dias de paz, e ela não permite que Gozetsu fale mal dele de forma alguma. Vendo que a persuasão não funciona, Gozetsu planeja usar a força para levá-la embora. No entanto, ele não sabe que Alan teve que se conter de invadir aquele país tantas e tantas vezes. Ele quer que Charlotte decida por si mesma e não quer ferir seus sentimentos. Então Alan dá um soco em Goetsu e depois o cura. Goetsu também percebe que não deveria incomodar dois jovens que se amam. Como evidenciado pela coisa na cabeça de Alan, a tiara de orelhas de gato, Alan diz que a pessoa com o maior mérito neste caso é sem dúvida Charlotte. Mas ela pensa que a pessoa que tratou o filhote de Fenrir merece o maior crédito. No entanto, se Charlotte não tivesse conversado com o filhote de Fenrir, as coisas não teriam corrido tão bem. Então ele espera que ela se orgulhe de sua valiosa contribuição. E assim, esta viagem à fonte termal termina de forma pacífica. O Fenrir ferido de antes quer seguir Alan e Charlotte para casa. Fenrir se move muito rapidamente, então de Yunor até a casa de Alan leva apenas 1 hora, no máximo. Sua mansão é espaçosa, então quanto mais membros da família, mais alegre será. Charlotte cora ao perceber que é considerada um membro da família de Alan. Para compensar por causar problemas, Gozetsu também o segue para ser o guarda-costas de Charlotte, apesar das objeções de Alan. Ao retornar para casa, Charlotte sai para uma caminhada com Lu, que parece muito próxima a ela, mas despreza Alan. Desde a viagem, o Fenrir chamado Lu se tornou um membro da casa de Alan, um novo integrante. Gozetsu provoca Alan dizendo que com a chegada de Lu, o tempo que ele passa fazendo coisas com Charlotte diminuiu consideravelmente, então ele deve estar muito triste. Quanto a Gozetsu, ele se considera parte da família de Charlotte, então também não planeja ir embora. Ele diz que Alan também seduziu Charlotte, assim como ele fez, fazendo Alan corar. Ele rapidamente explica que é apenas um amor familiar, como entre irmãos. Embora seja um pouco solitário, o objetivo de fazer Charlotte feliz foi plenamente alcançado. Naquela noite, Charlotte pergunta se Alan poderia ensiná-la adequadamente a se tornar uma domadora de feras. Vendo-a tão entusiasmada, ele é muito solidário. Depois, Charlotte estuda com grande diligência, até tomando a iniciativa de aprender mais e mais conhecimentos, a ponto de passar tempo preparando lições e revisando até tarde da noite, todos os dias. Hoje Charlotte vai praticar com Lu, primeiro correndo por obstáculos, depois retornando ao ponto original e saltando sobre a cabeça dela. Testemunhando isso, Alan não consegue deixar de elogiá-la porque nenhum domador de feras compreende um Fenrir a este nível de forma tão profunda. Ele a elogia como uma verdadeira gênia, digna de ser sua adorável discípula. Gozetsu fica do lado de fora provocando que, se ele quer chamar Charlotte de fofa, deveria simplesmente dizer isso diretamente. Alan tenta elogiar Lu, mas quase é mordido, por pouco. Lu é repreendido por Charlotte por tentar morder as pessoas, o que o deixa com uma aparência bastante desanimada. Gozetsu percebe que ela atingiu um nível onde pode converter a fala das feras mágicas para a linguagem humana. Por falar nisso, Alan se pergunta como Gosetsu consegue falar a linguagem humana. Gosetsu diz que é porque é velho e aprendeu por conta própria. Nunca houve um precedente para usar com sucesso a magia de conversação de feras em um Fenrir, mas Charlotte ainda quer muito tentar. Então Charlotte lança o feitiço no Fenrir. Este feitiço consome uma grande quantidade de mana, mas o Fenrir ainda não mostra absolutamente nenhuma reação. Alan a encoraja, dizendo que é natural que ela ainda não consiga usar essa magia. Mas de repente Lu diz:
Como ousa tocar na mamãe, deixando Charlotte muito feliz porque Lu consegue falar. O próprio Lu também fica extremamente feliz por poder conversar com a mamãe. Depois, Alan usa magia para criar uma banheira especializada para Lu. Mas antes que ele possa se banhar, a cobaia aquática já se banhou primeiro. Se Alan tiver qualquer intenção de discriminar as cobaias aquáticas, então Gosetsu usará magia para se transformar em uma garota sexy, e assim eles não conseguirão expulsá-lo de forma alguma. Ver sua família se divertindo junto assim faz Alan se sentir muito em paz. Comparado a quando chegou, Charlotte mudou bastante. Vê-la feliz desse jeito faz o coração de Alan sentir algo estranho, algo diferente. É hora de Charlotte terminar o banho. Então Alan estala os dedos e uma toalha cai sobre a cabeça dela. Os dois se sentam lado a lado, e Charlotte o agradece por absolutamente tudo. Alan também lhe diz que, antes de ele vir pra cá, esta mansão tinha outro ocupante, mas ele nunca os conheceu pessoalmente. A pessoa que morava nessa casa 30 anos atrás era uma elfa excêntrica que nunca ia à cidade, nunca tinha contato com humanos e ficava presa à escrivaninha o dia inteiro. Então, um dia, ela simplesmente desapareceu de repente. Dizem os rumores que ela pulou do penhasco após muitos fracassos, ou foi devorada por um monstro que ela mesma criou. Graças a esses inúmeros boatos, Alan conseguiu comprar esta mansão por um preço bem barato. Virando-se, ele vê Charlotte, pálida de medo, sem palavras, apontando para a banheira. De alguma forma, um monte de cogumelos apareceram na banheira. De repente, uma elfa emerge do subsolo, acusando-os de roubar seus preciosos cogumelos. Após ouvir a explicação deles, a elfa convida Alan e Charlotte para descerem ao seu porão. Ela se apresenta como Dorothea. Parece que Dorothea viveu aqui por um longo tempo, mas Alan não sentiu sua presença de forma alguma. Alan os apresenta como morando na mansão acima e Dorothea diz que aquela é a casa dela. É então que ele percebe que essa é a elfa que desapareceu 30 anos atrás, e ela mesma fica surpresa que já tenha passado tanto tempo assim. Dorothea é uma elfa das trevas. Entre as espécies de elfos, os elfos das trevas são uma espécie rara e especialmente superior, quase existindo apenas em lendas antigas. Eles não precisam comer ou beber e podem viver por centenas de anos, apenas absorvendo energia mágica do ar ao redor. Como a antiga proprietária ainda está aqui, Alan começa a pensar em cenários onde eles teriam que disputar legalmente o direito de usar esta casa. Para proteger a felicidade dos membros da família, ele reivindicará este lugar a qualquer custo, custe o que custar. Então Alan aborda a questão diretamente, esperando que Dorothea lhe ceda a mansão. Ele pensou que haveria uma disputa, mas, inesperadamente, ela concorda imediatamente porque prefere o porão, o subsolo. Ela nem sequer quer dinheiro, apenas pede a ajuda dele. Alan prefere usar dinheiro para resolver as coisas de forma rápida. Mas Charlotte vê que Dorothea está em apuros e quer que ele a ajude de verdade. Tanto Lu quanto Galsetsu concordam. Dorothea é uma escritora que escreve em muitos gêneros, desde terror e mistério até história. Ela foi elogiada uma vez pelos círculos literários, mas um dia, quando estava prestes a escrever um romance, Dorothea caiu em uma depressão extremamente profunda. Mesmo no prazo final, ela não conseguia escrever uma única palavra e era perseguida por seu editor. Então, para escapar do prazo, Dorothea se aprisionou no porão por 30 longos anos. Alan está prestes a recusar ajuda quando ela sussurra em seu ouvido, ameaçando reivindicar a mansão, o que o força a mudar completamente sua atitude. Após 30 anos, a depressão de Dorothea desapareceu por completo, e ela quer que seu trabalho faça todos no mundo felizes. Um jovem desiludido e uma adorável jovem, este casal certamente será muito bem recebido por todos, sem exceção. Então, a primeira coisa que Dorothea pede é que eles flertem um com o outro bem aqui, neste exato momento. Alan e Charlotte estão encenando uma peça concebida por Dorothea. Charlotte pergunta a Alan por que ele carrega o sobrenome Crawford. Então ele diz que abriria mão do nome Crawford por ela, sem pensar duas vezes. Então Charlotte avança e pula ao lado dele. Enquanto eles se olham intensamente, Dorothea pede para que parem. Acontece que Alan está usando magia para carregar Charlotte sem tocá-la com as mãos, porque a posição de carregar a princesa o faz sentir-se muito constrangido. Como os dois não conseguem flertar por conta própria, Dorothea preparou um roteiro completo para eles. No entanto, eles ainda não conseguem atuar de forma adequada. Dorothea diz que eles não conseguem fazer nem isso. Ela ainda não pediu a Alan e Charlotte para se beijarem, o que é uma grande sorte para eles por enquanto. Embora ele realmente queira a mansão, Alan decide recusar-se a ajudar Dorothea por mais tempo, pensando que Charlotte certamente também se sente desconfortável. Inesperadamente, Charlotte não pensa assim. Se for com Alan, para ela está tudo bem. Ela não se importa em fazê-lo bater a cabeça contra a parede para se manter calmo. Vendo o rosto dele sangrando, Charlotte rapidamente se aproxima, mas isso só faz Alan corar ainda mais. Esta cena de flerte natural é exatamente o que Dorothea precisa para seu roteiro, é perfeita. Depois de cuidar do ferimento dele, Charlotte encoraja Alan a tentar juntos, o que o faz sentir-se um pouco mais animado e motivado. Dorothea entrega aos dois um novo roteiro e lhes diz para simplesmente atuarem de acordo com ele. Apenas ver as palavras recém-casados deixa o rosto de Alan completamente vermelho. De acordo com o roteiro, Alan interpretará um marido que acabou de voltar do trabalho. No entanto, depois de dizer a primeira fala, Dorothea pede para ele refazê-la porque seu tom estava muito entediante.
Quanto a Charlotte, ela interpreta uma esposa que fica em casa cozinhando, esperando o marido retornar. Ela pergunta a Alan se ele quer comer primeiro, tomar banho primeiro, ou será que ele a quer de verdade? O que faz Alan não conseguir suportar e tossir sangue. Dorothea repreende Alan por se desviar do roteiro, mas ele a culpa por escrever um roteiro muito corrupto para Charlotte. Atuando novamente, hoje Charlotte mostra suas habilidades culinárias com um ensopado de legumes. Desde o início até agora, Charlotte tem sido a melhor atriz. De repente, ela pega uma colher e alimenta Alan, fazendo-o corar completamente. Antes que ele possa engolir, ela o chama de Tan, fazendo Alan cuspir toda a sopa que estava em sua boca. Isso estraga a cena pela terceira vez. Dorothea o instrui que não apenas Charlotte deve chamá-lo de Tan, mas ele também deve chamá-la de Shi-Tan. A seguir é a cena da escola, na qual tanto Gusetsu, transformado em humano, quanto Lu participarão. Alan interpreta um delinquente solitário. Um dia, Charlotte, sua amiga de infância, é capturada por vilões. Para salvá-la, Alan avança sozinho em território inimigo, mas é parado pela estudante delinquente Gosetsu e seu animal de estimação, Lu. Ele é muito espancado pelos bandidos, só revidando quando a vida de Charlotte é ameaçada, socando os bandidos com força. Alan pede desculpas a Charlotte por lutar, mas como ele fez isso para salvá-la, Charlotte não está brava de forma alguma. Charlotte se levanta para molhar o lenço, mas é impedida por Alan. De acordo com o roteiro, neste ponto, ele deveria prendê-la contra a parede, levantar o queixo dela e beijá-la. Mas ele não sabe como fazer isso, então ele bate a mão com força e quebra a parede. Apenas olhar para Charlotte faz o coração de Alan disparar de forma caótica, muito envergonhado para confessar seu amor. Ele, em vez disso, declara-se o protetor de Charlotte, arruinando o roteiro mais uma vez. Para esconder seu constrangimento, Alan só consegue dizer que achou esta fala melhor, e a mudou. Charlotte é muito gentil, então se Alan confessar, ela tentaria responder mesmo que não quisesse. A seguir, é a história da Cinderela. Embora Charlotte ainda esteja interessada, ela diz que eles podem parar se Alan estiver cansado. Ele afirma que ainda está muito enérgico e pode continuar atuando. Dorothea lhes entrega o roteiro. Alan fará o papel do príncipe em um cavalo branco, Charlotte fará a princesa infeliz, Gusetsu fará a madrasta malvada e Lou terá um papel muito amado. Depois que os papéis são atribuídos, eles começam a atuar. De acordo com o roteiro, Charlotte é filha de uma concubina, maltratada por sua madrasta todos os dias. Charlotte se lembra tristemente dos dias pacíficos na mansão de Alan, com muita saudade. A madrasta constantemente encontra falhas em Charlotte e a manda fazer tudo, enquanto ela vai para o baile real e força Charlotte a limpar a mansão inteira antes de retornar. Enquanto Charlotte se sente muito infeliz, de repente a fada madrinha Lu aparece e magicamente lhe dá um lindo vestido para ir ao baile. Entre todas as damas deslumbrantes e altivas, apenas Charlotte interessa ao príncipe. Ela pensa em particular que Alan parece muito bonito em seu traje de príncipe. O príncipe a convida para dançar, mas Charlotte diz que nunca dançou antes, em toda a sua vida. Coincidentemente, ele também não. Então o príncipe pega a mão de Charlotte e a convida para dançar. Ele diz a Charlotte para olhar para cima, porque é assim que eles podem estar em ritmo juntos. Imersa na melodia da dança, Charlotte sente seu coração acelerar, e inconscientemente se inclina para o abraço de Alan, sentindo-se segura. Apenas estar com Alan faz Charlotte se sentir muito feliz. Dorothea avalia Charlotte como uma excelente atriz, enquanto Alan é apenas razoável, mais ou menos. Gusetsu e Lu servem água para Charlotte, enquanto Alan enfrenta uma clara discriminação. Charlotte percebe isso e diz que se ele não se importar, pode beber do copo dela, fazendo Alan corar. Agora, para a cena final, Charlotte retorna à sua vida diária, tentando esquecer a doce noite com o príncipe, mas o príncipe vem procurá-la, determinado. De repente, Alan percebe que Charlotte o estava encarando por todo esse tempo. Vendo o que ele notou, ela rapidamente vira o rosto, envergonhada e sem entender o que estava pensando, o que se passava em sua mente. A cena começa com o príncipe encontrando um grampo de cabelo e procurando pela pessoa que o deixou cair. A madrasta malvada Gusetsu vê isso e o reivindica falsamente. Mas como ela poderia enganar o príncipe? A pessoa que ele procura é uma garota cujos olhos combinam perfeitamente com a cor deste grampo de cabelo. A madrasta zangada vai embora. De repente, Alan vê Charlotte parada no canto. A cor dos olhos dela combina perfeitamente com o grampo de cabelo. Hoje, o príncipe veio para levá-la embora. Mas como alguém como ela poderia ter as qualificações para estar com o príncipe? Um ser tão nobre. No entanto, não importa o que aconteça, ele não soltará a mão dela e jura protegê-la a todo custo, custe o que custar. Charlotte pergunta sobre os sentimentos do príncipe por ela. Alan está prestes a responder quando um homem estranho rompe a parede e invade o local. Acontece que ele é o editor de Dorothea, que veio para levá-la de volta. O homem também compensa educadamente pelos danos à parede, e então leva Dorothea embora. Por todo esse tempo, Alan esteve segurando Charlotte firmemente para protegê-la, sem sequer perceber.
Só quando ela o lembra é que ele, envergonhado, a solta. Charlotte, de forma um tanto desajeitada, quer saber o que Alan estava prestes a dizer, mas ambos estão muito envergonhados para continuar. Nesse exato momento, Iruka entra correndo com a notícia de que a irmã de Charlotte, Natalia, está em apuros. Lembrando o passado, Charlotte foi explorada até que suas mãos ficassem completamente vermelhas. Os criados esbarravam nela de propósito ao passar, e então fingiam pedir desculpas enquanto falavam mal dela pelas costas, de forma cruel. Com a mãe morta, Charlotte não tinha ninguém em quem confiar. Ela foi adotada pela família Evans, então teve que suportar tudo. Apenas Natalia ainda a chamava de irmã mais velha, secretamente dando a Charlotte um remédio e dizendo para ela usá-lo. Natalia queria que Charlotte lesse livros para ela. Infelizmente, ela ainda tinha muitas tarefas para fazer naquele dia. Então a criança tinha outro desejo, o de estar mais perto de sua irmã. Natalia queria que Charlotte a chamasse pelo nome quando estivessem sozinhas em particular. De volta ao presente, eles estão sentados em um barco flutuando no meio do oceano logo após ouvir que a irmã de Charlotte está em apuros. A irmã de Charlotte, Natalia Evans, tem o mesmo pai, mas uma mãe diferente, é 10 anos mais jovem que ela, e é a herdeira legal da família Evans, por direito. No reino de Nils, Natalia é a única aliada de Charlotte. Na noite passada, graças à magia de Alan, Charlotte dormiu muito bem, chegando até a sonhar com sua irmã querida. Iruka percebe que seu irmão tem mantido recentemente tanto um Fenrir quanto uma cobaia aquática, dizendo que se a mãe deles visse isso, ela ficaria muito feliz, pois ela é uma verdadeira pioneira na pesquisa de feras mágicas. Já se passaram 3 longos anos desde que Alan voltou para casa pela última vez. O edifício preto à distância é, na verdade, apenas um dormitório, enquanto a Academia de Magia Athena é esta ilha inteira. A maioria das pessoas nesta ilha está relacionada à Academia de Magia, de alguma forma. Natalia também está nesta ilha, mas como a situação é bastante complicada, Iruka planeja explicar tudo com mais detalhes quando chegarem em casa. Ao ouvir ir para casa, Charlotte se sente um tanto nervosa, precisando se preparar mentalmente para conhecer os pais de Alan. Mas a pessoa que realmente tem um problema é Alan, porque 3 anos atrás ele largou o emprego na academia por conta própria e teve uma grande discussão com seu pai. Essa discussão agora se tornou um verdadeiro conto popular para as pessoas desta ilha, uma lenda local. Galzetsu provoca Alan por conseguir voltar para casa, mesmo com desentendimentos, tudo pela garota que ele ama. Charlotte sente uma pontinha de inveja, pois nunca brigou com a família, e isso parece algo realmente maravilhoso. Mas Alan a encoraja, dizendo que ela logo verá sua irmã novamente. Nesse exato momento, ao longe, 2 estudantes estão discutindo. Enquanto ninguém se atreve a intervir, um homem de cabelos brancos avança e com um leve toque os congela a ambos. Este homem, na verdade, é Harvey Crawford, o pai de Alan e Iruka. Harvey se sente muito aliviado, pois Alan não mudou absolutamente nada depois de todo esse tempo. Inesperadamente, ele até trouxe uma namorada tão fofa, o que o emociona profundamente. Alan tenta explicar, mas é interrompido por Iruka. Ela quer usar isso para encobrir outro assunto e ele compreende a intenção dela, prestes a se virar e lembrar Charlotte de cooperar com a situação. Charlotte também entende e se dirige ao pai de Alan, dizendo que eles estão namorando. Ao ser questionada por Harvey, Charlotte afirma que Alan é muito bom para ela, sempre a ensinando coisas um tanto corruptoras. Harvey acha isso muito bom, pois se ele se casar com Charlotte, Alan terá que viver e trabalhar de forma mais adequada. Ouvir sobre casamento faz o casal corar, mas Alan ainda precisa fingir para evitar ser exposto. Enquanto o rosto de Charlotte já está tão vermelho que parece que vai soltar fumaça. A propósito, Alan também anuncia que eles se estabelecerão na mansão permanentemente e não tem intenção alguma de voltar para casa. A questão é que o pai de Iruka é o diretor da Academia de Magia Athena, e ele deseja entregar essa posição a Alan. Embora se tornar o chefe da Academia de Magia mais antiga e melhor seria uma honra registrada nos livros de história, a posição vem com certas restrições. Alan não quer ser limitado por tais coisas, então ele recusou a oferta. Harvey até diz que está mostrando favoritismo, porque apesar de não ter um relacionamento de sangue, ele ainda escolhe Alan como seu sucessor. Mas Alan o manda parar de mentir. A verdade é que ele quer empurrar toda a responsabilidade para Alan. Nesse momento, uma garota de cabelos rosados traz chá, fazendo Charlotte pensar que esta é a irmã de Alan. Mas ela é, na verdade, a mãe adotiva de Alan, Lizelot Crawford. Harvey não esconde nada, e admite que a razão pela qual ele quer passar a responsabilidade para o filho é que ele deseja se aposentar e passar seus dias mimando sua esposa. Vendo o filho trazer uma namorada para casa, Lizelot se senta para conversar com Charlotte. Indo direto ao ponto, a irmã de Charlotte, Natalia, está atualmente estudando no exterior, nesta mesma academia. A família Evans está bastante caótica neste momento, então a criança foi para o exílio na forma de intercâmbio estudantil até que os problemas diminuam. Isso aconteceu há 3 meses, mas Natalia mentiu sobre sua verdadeira identidade. Então, eles só recentemente descobriram que ela é a irmã de Charlotte. Então Iruka lhes mostra o Espelho da Saudade, que é uma ferramenta mágica que reflete imagens de outros lugares. Mostra a Natalia sendo cercada por um grupo de estudantes.
Alan planeja resgatar a garota, mas assim que ele se vira, ouve um barulho alto. Ele se vira novamente para ver que Natalia acabou de espancar o grupo de estudantes. Ela os manda ir comprar yakisoba, até mesmo os insultando severamente, dizendo que não podem satisfazer sua mestra com tarefas tão pequenas. Acontece que após 3 meses de intercâmbio, Natalia se tornou a líder de uma facção de destaque na academia. A escola poderia usar a força para suprimir isso. Mas Ravi quer chamar Alan de volta para resolver, porque ele mesmo já foi um aluno problemático, então os dois certamente se dariam muito bem. Charlotte fica muito alarmada porque Natalia se tornou uma criança má, mas isso não é totalmente verdade. O dinheiro extra da compra de yakisoba, Natalia deu aos seus subordinados. A garota sabe que seus subordinados trabalham em muitos empregos de meio período e enviam dinheiro para casa. Se ela não consegue alimentar seus subordinados, que tipo de irmã mais velha ela seria? Charlotte fica muito feliz que a bondade de sua irmã não mudou em nada de antes. No entanto, quando estava em casa, a garota não era assim. Ela se preocupa que sua irmã tenha mudado por causa dela, e Alan também lamenta que isso pareça ser uma das causas. A escola respeita a liberdade dos alunos, mas o caso de Natalia está indo longe demais, então Harvey espera que Alan possa persuadi-la a se acalmar e frequentar as aulas com diligência. Alan não pode ignorar isso e diz para deixar a aluna problemática com ele. Vendo isso, Harvey aproveita a oportunidade para persuadi-lo a retornar à academia e reivindicar a posição de diretor. Vendo a ansiedade de Charlotte, eles forjarão documentos de identificação para ela. Charlotte entrará na academia como assistente de Alan. A coisa mais fraternal que Charlotte já fez por Natalia foi ler livros para ela. No entanto, a garota ainda a chama de irmã mais velha, já que eles também querem começar amanhã. Alan planeja alugar um alojamento fora, mas sua mãe o impede e diz que preparou quartos para todos. Alan recusa, porque ele pensa que, de repente, ficar na casa de outra pessoa deixaria Charlotte desconfortável. Mas, ao se virar, ele vê que a expressão dela não mostra nenhum tipo de desacordo. De fato, este quarto tem apenas uma cama. Alan tem muito medo que sua mãe descubra que eles estão mentindo sobre o namoro, então ele não ousa desobedecer. Charlotte agora está muito envergonhada e diz que, como eles têm que acordar cedo amanhã, ambos deveriam ir dormir. A noite toda, Alan se vira e revira, incapaz de dormir. Ele pede desculpas a Charlotte porque eles não deveriam ter mentido sobre o namoro, mas o rosto dela não parece estar sofrendo em nada. Para superar essa situação, Alan planeja usar o feitiço de sono forçado, mas após várias tentativas não funciona. Acontece que esta cama foi equipada com material anulador de magia. Iruka secretamente pensa que esta noite será muito longa. Depois de ficar acordada por um longo tempo, Charlotte pergunta a Alan sobre sua família. Os pais dele parecem muito próximos, como um relacionamento ideal, o que a deixa um pouco invejosa. Ouvindo sobre um relacionamento ideal, Alan começa a pensar em cenários onde ele é íntimo de Charlotte, e eles se chamam por apelidos carinhosos. Alan pergunta nervosamente a Charlotte se ele deveria tratá-la da mesma forma que seu pai trata sua mãe, mas ela diz que eles estão apenas atuando, então não há necessidade de ir tão longe assim. Charlotte pergunta a Alan o que ele ia dizer durante a cena final na frente de Dorothea. Neste ponto, ele pensa que deveria ser honesto com ela. Para ele, apenas acordar e ver Charlotte, cumprimentar um ao outro, beber chá juntos, observar as flores crescerem, caminhar e fazer compras juntos já é o suficiente. Quanto a Charlotte, ela foi ensinada muitas coisas corruptoras por Alan, como comer refeições juntos, desejar boa noite um ao outro e repetir o mesmo no dia seguinte. Embora ambos tenham os mesmos pensamentos, cada um tem medo de incomodar o outro. Então ambos consideram isso uma coisa corruptora. Sentindo-se sem jeito e sem saber o que dizer, Charlotte fala primeiro. Ela pede desculpas por confundir Alan e diz a ele para ir dormir cedo. Na manhã seguinte, Alan transforma Charlotte em uma secretária. Desta vez, ele também a faz usar um par de óculos para satisfazer sua preferência, mas mente para ela, dizendo que é para evitar ser reconhecida por conhecidos. Na escola, os dois observam cuidadosamente Natalia sentada sozinha lendo um livro. Naquela noite, enquanto Natalia está reunida com seus subordinados, Alan sai e a chama. Imediatamente, Natalia assume uma postura de prontidão, surpreendendo-o porque ela só está aprendendo magia há 3 meses. Ao ouvi-lo se apresentar como Alan Crawford, os subordinados de Natalia imediatamente o reconhecem como um infame aluno problemático desta academia, aquele que poderia desabilitar instantaneamente centenas de professores e alunos oponentes que explodiu uma montanha inteira depois de lutar com o diretor por 3 dias e 3 noites. Ele é o grande Lorde das Trevas da Academia de Magia. Alan apresenta a garota que o acompanha como sua assistente, Charlotte. Alan afirma diretamente que seu propósito ao vir hoje é guiar os alunos problemáticos. Mas Natalia recusa categoricamente e leva seus subordinados embora. Charlotte cai em prantos porque finalmente conseguiu conversar com sua irmã. No entanto, Alan diz que isso é apenas uma saudação. No futuro, Charlotte brincará junto, se reunirá à mesa de jantar e ocasionalmente discutirá com Natalia.
Ouvindo isso, Charlotte não consegue se conter e soluça alto, fazendo os alunos ao redor pensarem que Alan está a intimidando. No dia seguinte, eles se sentam com Natalia durante a aula. Alan pergunta se ela entende a lição, pois é bastante difícil. Inesperadamente, a garota se levanta e imediatamente prova que a fórmula escrita no quadro pelo professor está errada, fazendo Charlotte admirá-la porque ela não entende absolutamente nada disso. Natalia zomba de Charlotte dizendo que, como assistente do Grande Lorde das Trevas, ela nem sequer entende um conhecimento tão básico. Alan tem que defendê-la, dizendo que ela é nova. Então, quando ela assumiu esta missão, ele a fez aprender magia do zero. A propósito, Alan sugere que Charlotte deveria pedir a essa prodígio para ensiná-la, mas Natalia responde: "O que isso tem a ver comigo?" Charlotte concorda que eles não deveriam incomodar a garota com seus estudos, mas se ela tiver um tempo livre, apenas ensiná-la um pouquinho a deixaria tão feliz que ela desmaiaria. Natalia acha essa irmã bastante estranha, então ela relutantemente concorda em ensiná-la um pouco. Após a aula, Natalia pergunta a Charlotte por que ela está aprendendo magia. Ela responde que tem sido protegida por Alan e por todos por um longo tempo. Então ela também quer se tornar mais forte. "Se houver algo que você não entenda, é só me perguntar", Natalia responde. Nesse exato momento, Guzitsu e Lu trazem comida preparada por Lizelot para os dois. Os alunos ficam chocados ao ver que Charlotte pode controlar tanto Fenrir quanto os porquinhos da Índia da água infernal. Se você pode fazer duas feras mágicas raras obedecerem, por que precisa estudar magia? Durante a refeição, Charlotte fica curiosa para saber por que a porção de Natalia tem apenas batatas fritas e hambúrguer. Ela se levanta e vai pegar uma salada. Natalia se pergunta por que Charlotte se importa tanto com ela. Não parece ser apenas por causa do trabalho. Alan diz que em casa, Charlotte também tem uma irmã da idade de Natalia, então ela provavelmente vê Natalia como uma irmã também. Natalia suspeita que Alan foi enviado pela família Evans, mas ele nega. A família de Natalia é uma nobreza típica apenas no nome. Tanto o pai quanto a mãe dela são do tipo pragmático, egoísta e sem valor algum. A garota está estudando magia para se tornar independente de sua família. Alan está prestes a discutir a irmã mais velha de Natalia quando a garota fica com raiva, dizendo a ele para nunca mais mencionar esse tópico na frente dela. Enquanto Natalia está prestes a sair, ela é parada por um estudante chamado Chris, que a desafia. Em breve, haverá uma batalha decisiva entre os dois lados. Nesse exato momento, Charlotte também trouxe a salada, mas ela tropeça e cai. Os subordinados de Chris veem isso e a insultam. Então Natalia corre e desfere um chute em cada um dos dois rapazes. Agora não há necessidade de agendar nada, vamos lutar bem aqui. Mas Alan a impede porque este é o refeitório, e lutar não é permitido. Natalia fica com raiva porque Alan ignora quando sua assistente é prejudicada, mas Alan nunca disse para deixá-los impunes. Ele estala os dedos para criar uma super barreira espacial, prendendo todos lá dentro. A fraqueza desse tipo de barreira é que ela pode ser quebrada ao derrotar a pessoa que a criou. Então todo o grupo de Chris corre em direção a Alan. Alan também demonstra a Natalia 3 pontos importantes em uma luta. Primeiro, cortar a retirada do inimigo. Segundo, não perder nenhum deles. E o ponto mais importante, quebrar completamente a vontade do oponente para que eles nunca mais ousem confrontá-lo novamente. Enquanto Alan está falando e formando uma bola gigante, ela é subitamente quebrada por alguém. Acontece que é Charlotte, zangada por ele estar lutando. Depois Natalia e Alan recebem uma lição de Charlotte, fazendo com que ambos se ajoelhem e peçam desculpas. O uso bem-sucedido da magia que Charlotte acabou de aprender certamente a deixará mais confiante. Alan também entende que Natalia não luta porque gosta, ela apenas quer ajudar os fracos que estão isolados. Natalia também está cansada de lutar contra o grupo de Chris. Ouvindo isso, Alan quer que Natalia faça algo. "Não me diga que você está me pedindo para fazer amizade com Chris", ela diz, mas não, ele quer que ela domine esta academia. Hoje, Iruka finalmente conheceu Natalia, que está atualmente aprendendo e praticando como dominar a escola, conforme instruído pelo Grande Lorde das Trevas. Ao derrotar o líder da facção em sua área de especialização, Natalia certamente não terá oponentes nessa escola. A batalha entre Natalia e Chris será uma corrida para ver quem consegue pegar a bandeira no fundo da masmorra e escapar primeiro. Alan mostrará a Natalia alguns truques que não quebram as regras para ajudá-la a vencer. Eles sorriem um sorriso assustador que até faz Charlotte sentir medo. Inesperadamente, Natalia vence e sai 30 minutos antes. Sofrendo uma derrota humilhante, o grupo de Chris parte com raiva. Há outra masmorra por perto, mas o chefe de lá está em época de acasalamento, então é temporariamente proibido entrar. Nesse exato momento, os subordinados de Natalia correm para se gabar de que derrotaram todos aqueles que antes os mandavam, e ser elogiado por sua irmã mais velha os leva às lágrimas. Atualmente, os subordinados de Natalia estão sendo ensinados por Gusetsu. O estômago de Natalia também está roncando depois de um longo dia, então eles vão para o refeitório para discutir o próximo plano. Para o jantar desta noite, Charlotte faz Natalia comer uma tigela grande cheia de vegetais. Embora visivelmente relutante,
Quando ela ouve que Charlotte preparou porque pensou que Natália gostava, a garota relutantemente come a tigela inteira de vegetais de uma só vez. Charlotte elogia Natália por comer tão bem, dizendo que ainda há bastante, então ela deveria comer o quanto quisesse. Testemunhar as duas irmãs se tornando próximas deixa Iruka e Alan muito felizes. No entanto, ele ainda não pode contar à garota sobre sua irmã mais velha, porque anteriormente, quando mencionada, ela ficou muito zangada, então eles estão sendo cuidadosos agora. Quanto a Natália, ela timidamente quer ensinar mais magia a Charlotte. Se ela não gostar, então não importa. Mas como Charlotte poderia não gostar? Naquela noite, Natália está cansada e adormece. Então Alan a carrega para o quarto dela. Lá dentro há tantos livros que estão até empilhados na cama. De repente, eles notam uma bolsa estranha na cabeceira da cama de Natália. Seus subordinados dizem que é a bolsa importante de Natália, e qualquer um que a tocar será espancado. Esta bolsa é selada com magia e usa biometria para abrir. Se for forçada a abrir, armadilhas serão ativadas. Nesse exato momento, Chris vem entregar uma carta de desafio. Mas, vendo que Natália está dormindo, o garoto vai embora. Mesmo dormindo, Natália segura a bolsa com força. Só agora ela parece uma Charlotte normal. Ela se lembra de como costumava ler livros para Natália, e a garota sempre adormecia no meio da leitura. Agora Natália cresceu tanto. De fato, Charlotte pensa que não deveria mais usar o nome completo dela. Ela conversou muito com Natália, mas a garota não diz nada sobre sua família. Charlotte não quer que sua irmã se lembre daquelas memórias terríveis. Vendo isso, Lu vem consolar a mamãe. Alan e Gozetsu também a encorajam a deixar o tempo resolver as coisas, em vez de tirar conclusões precipitadas. Charlotte entende e vai esperar mais. Alan sempre ficará ao lado dela até que o relacionamento entre ela e sua irmã volte a ser como era antes. Na manhã seguinte, Charlotte acorda mais cedo. Ela se arruma tentando não fazer barulho para evitar acordar Alan, e então vai até Natalia para aprender magia. Hoje, Natália ensina a Charlotte um feitiço para invocar uma explosão. Depois de estudar diligentemente, ela o aprende. Charlotte agradece feliz a Natália e elas fazem um high five muito caloroso. Depois, elas se sentam para descansar em um banco de pedra. Natália elogia Charlotte por ter talento. Se ela continuar praticando assim, certamente fará ainda mais progresso. Charlotte pede a Natália para ensiná-la novamente amanhã, fazendo-a recordar as memórias felizes de antes de vir para este aprendizado. De repente, Natália diz que é algo que ela quer mostrar a Charlotte. Mas quando elas voltam para o quarto, a garota vasculha o cômodo inteiro sem encontrar sua preciosa bolsa. Elas encontram a carta de desafio de Chris na mesa. Se ela quiser que ele devolva a bolsa, ela deve ir sozinha ao local designado. Se você quiser lutar, a irmã aqui não tem medo de ninguém. Natália quer que Charlotte guarde esse segredo de Alan. Ela quer ir lá sozinha, então se vira e foge. Do lado de Alan, os subordinados de Natália vieram relatar que a bolsa e Natália desapareceram. Nem mesmo Lu consegue sentir o cheiro de Natália deixado para trás, e Charlotte também não é encontrada em lugar nenhum. Nesse exato momento, os subordinados de Chris correm freneticamente até Alan, implorando para que ele salve seu irmão mais velho. Chris havia chamado Natália para a masmorra proibida. Originalmente, essa masmorra poderia ser conquistada por estudantes, mas atualmente o chefe da masmorra está em época de acasalamento e muito irritável, o que significa que eles estão em perigo. Na masmorra, Chris fica do outro lado jogando calmamente a bolsa de Natália para o fundo porque ele sabe que ela foi encantada para protegê-la de danos. Este lugar não é interferido por professores, então eles podem competir livremente. Quem pegar a bolsa primeiro vence. Acontece que no passado, Chris era chamado de prodígio na academia até Natália ser transferida. Desde então, dos estudos à prática, Chris perdeu completamente para Natália, destruindo seu orgulho. Na noite passada, Chris ouviu falar sobre a bolsa e teve a ideia de roubá-la. O Lorde das Trevas instrui as crianças a ficarem para trás enquanto ele vai resgatar os outros dois. A essa altura, Natália já venceu, mas Chris ainda não desistiu. De repente, um barulho estranho vem da masmorra. É a Quimera, o chefe da masmorra. Vendo sua aparência assustadora, ambos fogem imediatamente. Lembrando-se de suas pequenas estaturas, eles se escondem atrás de uma pilha de pedras. O livro diz que se um barulho alto for feito, a Quimera se assustará e fugirá. Então Natália planeja usar magia. Enquanto está sentado ali, Chris sente água pingando em sua cabeça. Olhando para cima, ele vê que a cauda da Quimera encontrou as duas pessoas. Ela salta para devorá-los, mas Chris usa um feitiço para assustá-la. Mas agora o corpo principal da Quimera se aproxima. Ela pisa uma vez, fazendo a terra e as rochas tremerem. Enterrando Chris sob as pedras, Natália tenta fugir, mas é atingida por um golpe que a faz cair. Assim que Natália está prestes a ser pisoteada, há de repente uma forte explosão que assusta a Quimera e a afasta. Acontece que Charlotte usou a magia que aprendeu esta manhã. Vendo sua irmã ferida, Charlotte corre para enfaixá-la. Natália se pergunta por que Charlotte arriscaria sua vida vindo a esta masmorra.
Ela responde que está preocupada com Natalia. Não importa quão poderosa seja sua magia, ela ainda é uma criança. Natalia pergunta a Charlotte: você também tem uma irmã, certo? Então abraça a bolsa com força contra o peito. Neste momento, Alan finalmente chega apressado, dizendo que o verdadeiro chefe desta masmorra não é a Quimera, mas sim a Salamandra. Se eles a acordarem, as coisas ficarão muito perigosas. Charlotte está curiosa sobre o que há na bolsa de Natalia. A garota pergunta se ela ouviu a história do Lorde das Trevas sobre a família Evans. Charlotte diz que sabe que ela cometeu um crime grave, mas Natalia protesta em voz alta. Minha irmã nem sequer ousaria matar um inseto. Como ela poderia fazer algo tão horrível? Aquele príncipe podre deve tê-la incriminado, e ainda assim a família Evans escolheu abandoná-la. Aqueles que Natalia odeia são a família Evans e a si mesma por não ter conseguido ajudar sua irmã. Desde o nascimento, sua irmã mais velha sempre foi gentil com Natalia, mas de alguma forma a garota não pôde fazer nada enquanto testemunhava sua irmã sendo chicoteada. A garota planejava crescer e ajudar sua irmã, mas agora é tarde demais porque ela desapareceu. Depois todos os pertences de Charlotte foram jogados fora, deixando apenas esta bolsa. Através da magia, a garota descobriu que sua irmã ainda estava viva em algum lugar. Natalia quer encontrar rapidamente a pessoa que está com sua irmã e espancá-lo. Mas toda vez que ela usa magia, é bloqueada por uma força poderosa. De alguma forma, Charlotte e Natalia são estranhas. No entanto, ela dá à garota uma sensação nostálgica. Chris também recuperou a consciência e ouviu tudo. Ele se desculpa com ela, sem saber que ela tinha tais circunstâncias. Nesse exato momento, um rugido alto vem da masmorra e uma salamandra gigante aparece. Charlotte diz que vai detê-la, pedindo a Chris para ajudar Natalia a sair para encontrar Alan. Mas a garota se recusa terminantemente a deixá-la sozinha. Charlotte lança um ataque à salamandra, que responde com um golpe que a deixa inconsciente imediatamente. Neste momento, Alan aparece e a protege. Ao ver Charlotte ferida, Alan usa um feitiço que faz a ilha inteira tremer. Harvey, que está lá em cima, reconhece que é Alan e apenas espera que a escola não desabe. Com apenas um olhar, a salamandra é arremessada para trás, batendo a cabeça contra a parede de rocha. Ela naturalmente se torna obediente e vira o animal de estimação de Alan. Neste ponto, Lisloy aparece e diz que este lugar é proibido para estudantes. Apenas professores de bestas mágicas como ela têm permissão para entrar. Quanto àquela salamandra, Alan a criou desde pequena, então ela o considera seu papai. Lá fora, Chris também está cumprindo seriamente sua punição do diretor. Charlotte recupera consciência nos braços de Alan. Ele remove o feitiço de transformação, devolvendo-lhe seus cabelos loiros. Natalia também reconheceu que esta é sua irmã. Charlotte se desculpa por esconder isso de sua irmã, temendo que a incomodasse. Mas Natalia apenas confirma se ela é realmente sua irmã. Charlotte recita o conteúdo do livro que costumava ler para Natalia como prova. A garota então tira aquele exato livro da bolsa, e as duas se abraçam, pedindo desculpas por não terem conseguido se ajudar no passado. Quanto a Natalia, ela finalmente concorda em chamar Alan de professor. Inesperadamente, ele tem cuidado de sua irmã. Charlotte diz que Alan não é apenas seu benfeitor, mas também alguém importante para ela. Os dois animais se aproximam e dizem que estão namorando. Ao ouvir isso, Natalia muda sua visão de Alan. Acontece que desde o início sua abordagem à irmã tinha um propósito. Neste ponto, os pais de Alan também percebem que o namoro era falso. Iruka se desculpa por mentir. No entanto, o amor entre os dois é real. Eles apenas não sabem quando finalmente expressarão seus sentimentos um ao outro. Depois de muitos dias, eles finalmente retornam à mansão para desfrutar de um tempo de paz. Alan se arrepende de uma coisa, porque Charlotte quis esclarecer seus sentimentos naquela noite. Ela também quer perguntar a Alan sobre aquela noite, mas assim que ela está prestes a falar, Mayasha a interrompe. O pacote de hoje entregue por Mayasha não tem o nome do remetente. Ao abri-lo, revela-se uma formação mágica que abre um feitiço de invocação. Alan rapidamente diz a Charlotte para se esconder atrás dele, quando de repente Natalia salta e chuta Alan direto no rosto. Acontece que isso é uma pegadinha de Mayucha e Iruka para criar uma surpresa. Mas olhando ao redor, Natalia não vê seu professor em lugar nenhum, ele está deitado de bruços sob seus pés. Natalia pretende continuar tirando a vida de seu professor ali mesmo, mas é impedida por sua irmã. Nesse momento, Dorothea corre para pedir ajuda. Iruka e Mayasha também a reconhecem como a famosa romancista. Dorothea tem um presente para ele, seu romance recém-lançado. O romance está vendendo muito bem. É baseado nas cenas de amor de Alan e Charlotte. Então, hoje Dorothea veio aqui para ver como eles progrediram. Como sua editora está apressando a próxima parte, Dorothea quer se esconder nesta mansão, mas Alan recusa, temendo que as paredes sejam quebradas novamente. Mas as duas garotas continuam implorando para que ele as deixe, ela e Natalia ficarem por uma noite. Natalia insiste em ficar aqui, para monitorar e impedir que seu professor ensine coisas corruptoras à sua irmã.
Naquela noite, a cobaia aquática Gozetsu oferece a todos um banquete suntuoso e todos comem, bebem e conversam alegremente juntos. Naquela noite, Charlotte sonha com o passado, quando sua mãe a entendeu mal por roubar coisas em casa e ela foi trancada em um porão escuro. Embora Charlotte odeie a escuridão, a dor e a solidão neste lugar, ninguém pode machucá-la, fazendo-a sentir-se mais confortável do que lá fora. Nesse exato momento, Charlotte o ouve chamando seu nome Alan. Ele entra correndo, rompendo a escuridão à sua frente. Ele vem para resgatá-la deste lugar. Charlotte de repente acorda e percebe que estava apenas sonhando. Ela está dormindo com Natalia e não com Alan de forma alguma. Ela vai para a sala de estar e vê Alan ainda sentado lendo, ainda não adormecido. Ela pede permissão para sentar-se com ele. Alan diz que esta é uma boa oportunidade para eles fazerem coisas corruptoras juntos, ou seja, acender uma lâmpada e beber chocolate quente, enquanto observam as estrelas no céu. Os dois continuam conversando sobre as estrelas no céu, então inconscientemente se aproximam um do outro. Alan acidentalmente toca a mão de Charlotte, deixando ambos envergonhados, mas ao contrário de antes, desta vez Charlotte toma a iniciativa de segurar a mão dele de volta e diz que nunca se sentiu desconfortável com isso, então os dois dão as mãos e contemplam o céu estrelado juntos. Recentemente, Charlotte sempre anseia pelo amanhecer, imaginando que felicidade Alan lhe mostrará hoje. Ela se sente tão sortuda por ter conhecido Alan. Alan cuidadosamente envolve o cobertor em Charlotte para que ela não pegue um resfriado. Seus olhos se encontram, e seus lábios gradualmente se aproximam. Charlotte já fechou os olhos esperando pelo que está prestes a acontecer quando, de repente, Alan descobre alguns ratos observando secretamente, arruinando toda a atmosfera. Charlotte está corando e Alan tenta explicar, mas com as mãos ainda entrelaçadas daquele jeito, que explicação poderia haver? Enquanto a vida é pacífica, o reino de Nils recebe a notícia de que Charlotte foi encontrada. O príncipe ordena a seus subordinados que vão imediatamente e a capturem, e assim, a jornada de nosso Lorde das Trevas para trazer felicidade a Charlotte chega temporariamente ao fim.